Arro pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. Estamos aí num clima diferente já na segunda quinzena de dezembro. Escola de férias, uma galera já viajando, algumas pessoas já entrando em recesso. Mas estou aqui para a gente conversar sobre o dia e peço muito que você que está aqui me ouvindo deixe o seu comentário para eu saber que eu não estou aqui sozinho. Eu pretendo ficar aqui, né? Pretendo inclusive fazer o astral do dia no último dia do ano, no primeiro dia do ano. Estarei aqui para a gente conversar. Então, se você estiver junto comigo, deixe o seu comentário para não me sentir sozinho aqui. Então vamos lá para o dia de hoje, essa quarta-feira, tem bastante coisa acontecendo. Estou gravando aqui na terça-feira à noite. Tá uma chuvinha gostosa agora, né? Veio uma tempestade, depois diminuiu um pouco. Talvez vocês ouçam aí de fundo um barulho de chuva que é terapêutico, né? Então é um barulho que tende a ser mais agradável. Pessoal, tem bastante coisa acontecendo hoje. O primeiro aspecto é um aspecto desafiador, que eu falei sobre ele no resumão da semana. Ele ficou exato nessa madrugada, 1h33 da manhã, o Sol fez quadratura com Saturno. Então a gente já pode ter sentido fortemente ele ontem, né? Então se você sentiu aí uma preocupação, um peso, né, um desânimo, pode ser que essa energia de Saturno aí. É Saturno fazendo quadratura com o Sol. E teremos ele fazendo a mesma coisa com a Vênus lá para o final de semana. Então vamos ficar atentos a isso. Então esse é um aspecto já meio desafiador, é um aspecto que pode trazer um certo cansaço. Temos aí um antídoto que aconteceu junto que pode ajudar, né, a gente a lidar melhor com isso, que a gente já vai falar sobre ele. Porque na verdade a gente já teve ontem, né? À noite foi vindo aí, foi se demonstrando um trígono de Lua com Júpiter. Então é muito interessante porque um dos luminares, o Sol, estava sofrendo aí com o Saturno. E o outro luminar, a Lua, estava se beneficiando do Júpiter. Então a gente tinha aí meio que uma energia meio que pesada, mas uma energia que convidava a gente a se levantar, né? Que eu falei, é o otimismo, é o acreditar na vida. Só que o aspecto do Sol ele é mais lento, né? Ele vai durando aí mais tempo e o da Lua é mais rapidinho. Então o da Lua foi se formando mais à noite. Então talvez você tenha, se for como eu, né? Porque inclusive no meu caso ontem a Lua estava na minha casa 8 ativando meu Marte e meu Saturno. Então para mim pesou mais. Talvez tenha sentido mais à tarde, né, esse peso, e à noite foi dando um certo ânimo ali por conta do trígono da Lua com Júpiter. Bom, esse aspecto aconteceu na madrugada e a tendência agora é que ele vá se desfazendo. Mas ainda hoje podemos ter um certo peso aí dessa energia. 4h29, a gente tem aí a Lua fazendo um trígono com Saturno. Então, novamente, enquanto o Sol está recebendo a bronca do Saturno, a Lua está recebendo o apoio de Saturno. Então lembra que, né, assim, podem se abater preocupações, podem se abater medos, talvez um certo cansaço e desânimo, mas a Lua fazendo um grande trígono de água que eu comentei, faz um trígono com Júpiter, convidando a fé, o otimismo, a acreditar no universo, e o trígono com Saturno fala, beleza, acorda no dia de hoje, levanta e faz o que você tem que fazer. Né? Eu estou aqui hiper focado, né, no nosso workshop do dia do domingo, né, que vai ser agora no domingo. A gente vai falar bastante sobre isso. Então a gente vai falar todo do ano de 2026. E pessoal, ontem eu estava colocando os slides, né, do arcano do tarô. É, dos arcanos do tarô, na verdade, que são aí de 2026. E eu posso dizer que 2026 é um ano de mudança. É um ano de mudança. Então, especialmente para você que não está tendo aí um 2025 muito legal, ou até está sofrendo aí nos últimos anos, né, lembra que eu também vou mostrar nesse workshop o gráfico lá do André Barbot, né, que realmente mostrou a humanidade numa queda, né, naquele momento ali do evento, grande evento que aconteceu aí, todo mundo sabe o que eu estou falando. Então muitas pessoas podem ter sentido também esse peso, né, por conta do astral ali mais denso, mas 2026 promete aí mudança. Então se sintoniza aí com essa mudança, vem para o workshop com a gente, que vai ser um domingo maravilhoso para a gente configurar esse 2026. E se você não puder estar domingo ao vivo, também garanta sua vaga para você poder assistir depois a gravação bonitinho. Bom, esses aspectos aconteceram na madrugada, né? Então, Sol quadratura com Saturno, Lua trígono com Saturno, tudo no meio da madrugada. E aí a gente vai ter, durante a manhã, ó, 10h25, a gente vai ter uma oposição a Urano. Esse aspecto ele é um aspecto meio complicado, né? Porque é oposição a Urano
é como se fosse alguma surpresa vindo à tona, algum evento inesperado. Aqui, né, no caso aqui, ultimamente, me dá muito medo de queda de energia, né, porque tem caído muito a luz. Se você mora pela região de São Paulo, você deve estar presenciando isso também, né? Então, estou torcendo muito que não tenha aí uma queda de energia nesse horário, porque eu tenho atendimento marcado, inclusive. Né? Então, mas é isso. Lua, oposição a Urano, 10h25 da manhã. De forma psíquica, terapêutica, a gente pode trabalhar libertações. Né? Então, do que a gente quer se libertar? Novamente, estamos na reta final de 2025. Você pode ir deixando para trás, né? Escolhendo, mentalizando o que você quer deixar para trás para você entrar 2026 com uma outra energia. E aí a gente vai ter, ó, depois desse desafio com Urano, a gente vai ter meio-dia 23 a Lua fazendo um trígono com Netuno. Aí é bem gostosinho, um aspecto aí que pega bem o meio do almoço, né? Bem ali a metade do dia. A Lua finalizando, se despedindo de Escorpião, fazendo ali o trígono com Netuno. Então é um aspecto bem místico, um aspecto que nos ajuda a acessar o inconsciente. Muito, muito legal para você fazer uma meditação nesse horário. Então, de repente, ó, depois do almoço, você vai lá, almoça, faz seu almoço tranquilo, e de repente fica aí 1 minutinho, 2 minutinhos, pelo menos, no Mindfulness. E eu vou dar a dica para vocês, né? Tenham sempre um cristalzinho, um óleo essencial ali a mãos, porque eles são de grande apoio. Então imagina, se você tem um cristal ali, eu estou com um citrino aqui agora, né? Estou segurando um citrino, porque o citrino traz um certo ânimo nesse momento aí, né, de quadratura com Saturno, que me pegou também. Então eu estou aqui com o citrino, então se você tem um cristal, você pode sentar um pouquinho ali, né, respirar, pegar o cristal, ficar passando o dedão ali, né, a ponta do dedão no cristal. Isso ativa, né, pontos de reflexão, né, de reflexologia ligados ao cérebro. Então é uma forma de meditação rápida que você pode fazer. Se você tiver um óleo essencial, melhor ainda, porque o óleo essencial ele traz energia física também, né? Então você pode fazer algumas respirações e sentir ali o aroma dos óleos e certamente a química dos óleos vai, né, influenciar, vai fazer efeito aí no seu corpo. E o que é muito interessante, né? Falaremos sobre cristais e óleos essenciais nesse workshop também. Então você, através da nossa conversa, você vai ter uma listinha de cristais e óleos que você pode utilizar ao longo do ano, nos momentos talvez de desafio ou de que você possa usar eles para aproveitar melhor as energias. Bom, e aí a gente vai ter meio-dia 55, a Lua realmente se despedindo de Escorpião, mas antes ela dá as mãos a Lilith, porque Lilith também está se despedindo de Escorpião. Então, para 2026, teremos aí uma Lilith em Sagitário, é uma outra energia para a gente poder trabalhar, é para a gente, de repente, se rebelar com algumas crenças aí que a gente acabou pegando, né, da família, da cultura e assim por diante. Falei sobre isso lá no workshop. Então, a Lua, antes de sair de Escorpião, faz uma conjunção com Lilith, pode trazer à tona aí alguns temas lilithianos, através de conversa, através da meditação, né? Você de repente acessar alguns tabus, algumas questões ali envolvendo a sexualidade, né? Que é um tema de Lilith também muito forte. E aí depois, né? A Lua, depois dela fazer essa conjunção com Lilith, 13h39, eu estou vendo minhas anotações aqui, né? 13h39, a Lua entra em Sagitário. E aí dá aquele alívio, né? Porque eu sempre comento dessa faixa do zodíaco que é entre Escorpião e Sagitário, e Escorpião representando a caverna, né? O buraco escuro ali que a gente entra e que a gente passa por provações, né? Então, por exemplo, algumas ordens iniciáticas, o próprio xamanismo, né? O xamanismo tem aí o ritual da morte do xamã. E aí, para quem não sabe, eu sou multiplicador de xamanismo. Me formei lá com o Léo Artesi, né? Então, eu fiz aí algumas rodas de xamanismo no passado. Quem sabe em 2026 elas voltam, né? E se você tem esse interesse, pessoal, aí eu preciso saber, né? Se você gostaria que as rodas de xamanismo voltassem, me manda mensagem aí, deixa eu saber, né? Gostaria muito de fazer presencial aqui, né? Aqui no meu espaço, mas o problema de ser presencial é que, obviamente, diminui a quantidade de pessoas que podem vir, né? Porque online a gente tem aí a possibilidade do mundo inteiro. Agora, presencial é só quem realmente pode vir até aqui. Mas seria bem legal, né, poder fazer também uma roda de xamanismo presencial por aqui. Quem sabe, né? Se a galera realmente se animar, no ano de 2026 pode vir aí essa energia. Bom, aí a Lua entra em Sagitário. Eu ia falar que
A morte do xamã é um ritual que muitas vezes o xamã vai lá na floresta, né? Ele tem uma cova ali que alguém cavou para ele, ou ele mesmo cava, enfim. Se cava uma cova, ele deita nessa cova e passa a noite ali, né? Ouvindo os animais, né? Sentindo ali o medo, as sombras, tudo isso. E depois ele renasce, né? No dia seguinte vem o sol e ele renasce. E até em algumas ordens esotéricas a gente tem, né? O ritual da morte, onde a pessoa entra num caixão, e aí faz todo um ritual. Tem também ritos que a pessoa entra numa caverna, né, que representa o útero da Mãe Terra. Tudo isso para falar que Escorpião é essa caverna, Escorpião é o caixão, Escorpião é a cova da morte do xamã. E Sagitário é quando chega a luz do dia, quando chega a claridade, que a gente passou pelo rito, que a gente passou pelo desafio e com isso a gente sai mais sábio, a gente sai com mais força, né? Então aí é muito interessante essa transição de Escorpião com Sagitário que acontece hoje, né? Então exatamente ali no meio do dia, o Sol, a Lua na verdade, né? Despede-se de Escorpião e entra em Sagitário para a gente reforçar mais ainda o nosso otimismo, o nosso ânimo e a nossa sensação de crescimento, né? A gente poder pensar grande para 2026. E a Lua entra em Sagitário e quando for ali à tarde, ó, 18h19, ela faz um aspecto fluente com Plutão. Então, um aspecto muito interessante que eu diria que é de empoderamento. Né? É uma quarta-feira que termina com esse sexto com Plutão, convidando a gente ao empoderamento. Amanhã, acho que é amanhã, né? Amanhã ou sexta, né? Não tenho certeza ainda, depois eu vou ver na minha anotação do resumão. Mas enfim, na verdade eu acho que é sexta. Essa semana a gente vai ter a Lua Nova em Sagitário. Uma Lua Nova em Sagitário que, assim, se fosse só pelo Sagitário, é tudo de bom, otimismo, crescimento e tudo isso, né? Mas é uma Lua Nova em Sagitário que vem de um desafio com Saturno e se aplica a um desafio com Netuno. Então, a gente vai falar sobre isso quando eu ler o mapa da Lua Nova. Não sei se farei live, mas farei aqui o áudio. Aliás, ontem eu estava pensando, até para quem fica no final, né? Eu quero muito voltar com o podcast no YouTube, porque eu sei que tem gente que não gosta do Spotify, tem gente que não utiliza. Eu mesmo, vou ser sincero, eu estou usando muito mais o YouTube Music, né? Então eu também ouço podcasts pelo YouTube Music. Então eu quero voltar para o YouTube, quero ativar, né, o feed ali do podcast, mas aí eu vou ter que fazer uma coisa para não bagunçar o feed, que não tem outra opção pelo que eu vi. As lives do Instagram, que eu sempre coloco aqui também em áudio, né, no Spotify, eu não vou colocar mais aqui, eu vou colocar o vídeo no YouTube, né? E aí as lives que tem vídeo, tudo, todo mundo vai lá para o YouTube para assistir. E acho que isso não muda nada, porque assim, o YouTube, ele é o mais universal que tem, né? Então, dificilmente a pessoa tem Spotify e não tem acesso ao YouTube. Então, todo mundo tem acesso ao YouTube. E aí vai ser uma forma, né, para aquelas pessoas que de repente não vêm para o Spotify e também não vão para o Telegram, né, poderem acompanhar o podcast no YouTube. E eu sei de pessoas que eu conheço que sofreram com isso, né? Quando eu tirei o podcast do YouTube, a pessoa ficou meio órfã ali, falou, não, poxa, mas eu gosto do YouTube. E hoje eu entendo ela, porque eu também uso muito mais o YouTube do que o Spotify. Mas é isso, vai ter essa mudança, hoje eu quero configurar isso. Não sei se esse podcast em si já foi para o YouTube, mas a gente vai ter aí nos próximos, é uma novidade de 2026 também, quero movimentar bastante ali o YouTube. Se você não segue no YouTube ainda, se você está no Telegram e no Spotify e não segue lá para você poder acompanhar tudo também. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Estou lá no Instagram, não estou muito presente, né, não estou muito, né, compartilhando coisas, porque eu estou ali nesse hiperfoco, mas qualquer coisa, estou por ali também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima quarta-feira. Namastê, Harion.